Bem-Estar e Movimento. Apresentação: Márcio Atala. Olá a todos, o Bem-Estar em Movimento está de volta, e não é só o Bem-Estar em Movimento que está de volta. Está de volta a minha convidada, professora Fábia Antunes. Ela é diretora pedagógica do Colégio Lourenço Castanho, ou seja, ela está muito acostumada a lidar com crianças, adolescentes, e o Brasil, infelizmente, é campeão mundial de sedentarismo entre os adolescentes. Então, minha convidada, Fábia, muito obrigado por ter aceitado mais esse convite. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui. Então, vamos lá. Eu te conheci numa quadra de vôlei, sei lá, começo da década de 90. A gente brincava na rua. Era um outro meio ambiente, mais seguro, talvez, do que hoje. A gente não tinha outras opções de tela. Era só televisão aberta, nem existia televisão a cabo ainda. Então, era natural que a gente fosse encontrar os amigos na rua. As escolas eram meio período. Você não tinha uma demanda gigantesca de atividades extracurriculares, né? E ali você tinha todo um desenvolvimento lúdico, uma brincadeira, uma fase deliciosa da vida, que a gente aprendia muita coisa. Pô, eu ia lá, brigava com alguém no vôlei, coisa incomum, inclusive, ou na rua jogando e tal. Eu tinha que encontrar essa pessoa ali depois, eu tinha que resolver meus BOs, meus problemas, entendeu? E vida que segue. Hoje, a molecada brasileira, segundo a OMS, não consegue, 82% das crianças não consegue brincar 300 minutos na semana. Você percebe isso? Principalmente os adolescentes, eles diminuíram muito a prática esportiva na escola. Eles têm as aulas de educação física normais, principalmente as meninas. Eu acho que os meninos ainda, o futebol tem um apelo bem grande e presente ali. É uma coisa cultural, né, do Brasil. Dos adolescentes. Tem campeonatos interclasses, mobiliza a escola inteira. Isso ainda é bastante presente, mas e os pesquisadores já mostravam, né, que quando nasce um bebê, o primeiro brinquedo que vai para a mão de um menino é uma bola e uma boneca para a menina. E isso são fatores que vão determinando aí depois, futuramente, comportamentos motores, inclusive. As meninas, eu acho que tem outros aspectos que são muito presentes na vida delas, que é a imagem corporal. Tanto que um dos conceitos que eu e o Ernesto trabalhávamos ali juntos na aula de educação física do ensino médio é se a imagem corporal imposta socialmente é uma boa imagem corporal para mim. Tá. Porque hoje, o que é ser magro? Será que é saudável? E aí, depois dessa pergunta, a gente começava a desenvolver isso com os adolescentes e caminhava numa discussão que isso já estava tudo engatilhado no nosso curso de educação física do ensino médio, o que é bulimia, o que é anorexia, o que são hábitos saudáveis de alimentação. E isso, infelizmente, está muito presente no comportamento das adolescentes, muito menos que dos meninos. Isso é bem interessante quando você fala da questão do que é ser saudável, né? E eu estou perto desse padrão que é colocado, né? Por que eu digo isso? Porque se você pega ao longo da história, o padrão de beleza ele era atingível para a grande maioria das pessoas pelo estilo de vida que se vivia naquela situação. Hoje, o nosso padrão de beleza ele meio que desconectou, porque você coloca um padrão de beleza que é praticamente inatingível com o estilo de vida que as pessoas vivem. Em 2035, a previsão é que o mundo tenha 50% da população obesa. O Brasil hoje já tem 26% da população obesa, né? É claro que isso é reflexo do estilo de vida. O estilo de vida ele é reflexo muito, eu falo que do meio ambiente. Se eu tenho
um lago e eu tenho um peixe doente, eu não vou pegar o peixe e dar um remédio, né? Eu vou cuidar do lago para esse peixe ser mais saudável. Se eu tenho 26% da população obesa, se eu tenho mais de 70% da população sedentária, isso não é um problema do indivíduo. Isso é um problema de como o ambiente que ele está vivendo, né? Você vê, com a sua experiência, algum caminho em relação a inserir o movimento na vida desses adolescentes? O caminho é a educação. E a educação tendo uma educação física de qualidade mesmo, trazendo esses aspectos críticos de que padrões que estão se estabelecendo, o que hoje as redes sociais colocam, o que é verdade, o que não é, o que é filtro, até o que é intervenção cirúrgica. E é importante que eles... ferramentas mínimas de entender a composição corporal, saber que existe uma composição corporal e o que é saudável dentro de uma composição corporal, do que um índice de massa corporal. A gente faz esse comparativo, isso em aula de educação física. A gente traz essas ferramentas para os alunos e alunas irem se reconhecendo, porque é isso que é importante, né? Que eles entendam que o que ele está vendo na tela, que hoje eles olham na tela os corpos... O estilo de vida. O estilo de vida. E cada vez, como você falou, né, no momento que eles conectam e olham tudo isso, eles desconectam com a realidade. E de uma realidade que se torna totalmente sedentária. E acaba muitos indo para caminhos mais curtos e mais rápidos. Então, hoje, a escola tem um papel essencial de trazer esse conhecimento, esses dados e essa criticidade, né? O que eu estou vendo? Hoje, a gente faz isso o tempo todo com tudo, né? Com fake news, com imagens, agora a chegada do ChatGPT, tem tudo isso ainda como desafio, né? Você falou algumas coisas bem interessantes aqui. Você falou de educação. Lógico que um problema tão complexo como esse não vai ser resolvido de uma maneira fácil. Mas, na minha cabeça, né, e eu tento simplificar as coisas, se eu tenho um problema com crianças e adolescentes em relação ao movimento, ao sedentarismo, e eu tenho mais de 95% desses adolescentes dentro de uma escola, e eu não vou discutir qualidade de escola, enfim, eu acredito fortemente que tem que se investir em educação. Porque essa criança já está no ambiente. Você já tem essa criança ali. Então, a educação, para mim, ela vai ser fundamental. E aí você tocou em alguns assuntos bem importantes, né? A questão da referência. A referência da criança hoje, no meu tempo, pelo menos, era o meu vizinho, era o meu colega de escola, era uma coisa mais atingível. Hoje, a criança vai para casa, a grande maioria dos pais e mães são sedentários, então já tem uma referência muito próxima que não é ali a do movimento, mas mais do que isso, a referência dele, como você disse, passa a ser uma coisa muito distante e real da realidade dele. Eu tenho um amigo, e a gente costuma jantar quase todo sábado, um grupo de pessoas, e ele fala que as redes sociais são terríveis, principalmente para os adolescentes, né? Porque o que acontece? O cara está lá, passando férias maravilhosas, sei lá, no Guarujá, no Nordeste, está se achando, tá se divertindo. Só que aí ele abre o celular, aí ele vê o filho do Neymar nas Maldivas. Aí ele fala, minhas férias são horrorosas, né? Ele estabelece uma conexão que não é justa, não é real. Não é? E aí você falou de uma outra coisa que me chamou muito a atenção, que é do encurtar os processos, né? Você veio do esporte, né? Você sabe que para jogar você tem que treinar. Se você não treinar, você vai chegar no jogo e vai perder. Então você entende esse processo e o resultado que isso pode te trazer. E aí o que acontece hoje, né? As crianças, elas têm muita resposta imediata a tudo. Então, se ela tem alguma dúvida, ela pesquisa rapidamente na internet e ela já tem aquilo. Se ela não gosta de uma relação, ela bloqueia. Tudo é muito imediato, né?
Você acha que, de certa maneira, isso interfere na atividade física? Porque eu costumo falar o seguinte, a atividade física é ingrata. Você está acima do peso, você não está com o corpo legal, você vai lá, você malha bonito 3, 4 dias. Você olha no espelho e não mudou nada. Demora. Você acha que isso afasta um pouco as pessoas da atividade física? Com certeza, porque o imediatismo hoje ele é muito mais presente na realidade do ser humano. E se você fica parado 15 dias, já voltou tudo muito pior do que quando você começou, né? Isso as pesquisas já mostravam. Isso afasta as crianças, os adolescentes da atividade física. E antes a gente estava falando também de referências, né? Porque às vezes as famílias falam: minha filha está com 15, 16 anos e não quer saber de fazer atividade física. É a mesma coisa da leitura. Meu filho não lê. Daí você fala: mas você para ler, você abre um livro. Então, assim, o ambiente não é só a escola, né? A escola ela tenta contornar muitos desses elementos, mas a referência familiar é essencial. Se você não faz atividade física, se você chega no final de semana, você fica jogado na frente da televisão assistindo série, qual vai ser o comportamento do seu filho? Será que ele vai querer ir ao clube? Ou ele vai reproduzir o comportamento Ou ele vai reproduzir, porque também é o contexto familiar. Então, hoje, além da educação, escola, governo, eu acho que cada família ali, acredito que cada família tem uma grande responsabilidade, porque tem tirado os adultos da família da presença, né, de uma presença de qualidade da frente dos filhos. Então, às vezes uma psicanalista essa semana deu uma palestra e falou que os grandes rituais familiares, que é conversar sentado no sofá, almoçar, brincar, eles viraram rotinas, né? Eles viraram horário marcado, e não é para ser marcado, né? É para fazer parte do cotidiano familiar, que tem que ser prazeroso isso. Então, isso tudo tem prejudicado muito esse envolvimento dos adolescentes, principalmente, com a atividade física. Mas, por um outro lado, aí eu não sei se população em geral, mas uma parte da população tem voltado aos clubes. Acho que por ser um ambiente seguro, você falou da rua, né, que a gente não brinca mais na rua, mas os clubes têm proporcionado ali algumas atividades diversas. Então, hoje você vê clubes aqui na cidade de São Paulo lotado de adolescentes convivendo. Está fora da escola, porque essa variação de ambiente, acho que faz parte desse dinamismo de eu estou aqui, agora eu estou ali, o que a tela faz um pouco, eu não aguento ficar muito tempo no mesmo lugar, então eu fico uma parte do meu dia na escola, e da escola eu vou para o clube. Então, esse clube ele tem ajudado, assim, eu sinto um respiro de alguns adolescentes de ter o clube como um segundo espaço de convivência. E aí, acho que para a população geral, quanto mais parques e clubes estiverem aí acessíveis aos adolescentes, mais chance você vai dar para essas crianças saírem do sedentarismo. Um ponto que está se fazendo para mudar isso? Nada. Eu lembro que em Jaguariúna, minha briga com o prefeito, no bom sentido, e ele acatava, era que, para muitas crianças que não iam ter lá acesso a clube, porque a cidade só tinha um clube, era por que a gente não abre a escola? A escola não fecha, ela vira um clube a partir do momento que ela não é mais escola ali, né? Ou no fim de semana. E isso foi super bem aceito, né? Porque você está dando essa oportunidade. E aí você tocou em 2 pontos que eu quero voltar. A referência e o imediatismo. E adolescente vive um momento da vida que ele é inseguro, que ele está vivendo um monte de coisas que ele não conhece, que ele não sabe como vai ser. E aí, por essa insegurança, você vê muita coisa em termos de transtornos alimentares, muito adolescente partindo para substâncias aí, que não são legais para ficar mais forte, para atingir um corpo mais rápido. Você percebe esse imediatismo muito por conta dessa referência acontecendo nos adolescentes? A
referência da família, eu acho que os próprios pais e mães deveriam cuidar, porque ela não é algo que começa quando ele está 10 anos, numa pré-adolescência, que eu vou resolver o problema que vai surgir depois de 3, né? Eu acho que é uma história da criança que precisa construir hábitos e viver junto dessa criança de verdade. Então, eu acho que essa falta de tempo da sociedade foi levando a esse imediatismo quando chega na adolescência, e daí a referência chega tardiamente. Tem hora que... Porque qual é o papel do adolescente ali, né? É negar o seu primeiro padrão, o seu primeiro modelo. Quem é? O pai e a mãe. Nossa, eu não vou ser igual à minha mãe. Olha isso. Então, ele começa a se... Vergonha do pai e da mãe, né? Não quer que leve a porta da escola. Deixa um quarteirão antes. Isso. Ser pais de adolescente Então, por isso que a infância ela precisa ser muito bem vivida, muito cuidada, e ter boas referências e a presença desses adultos, que às vezes o pai e a mãe não estão, mas tem uma tia ou uma avó que ocupam esse papel, que na verdade é um papel de presença e de importantes referências ao longo desse desenvolvimento, que vão trazer outros resultados na adolescência. Se me permite contar um relato pessoal, hoje entramos no carro, minha filha, que tem 16 anos, virou e falou: mãe, domingo vamos dar aquela volta dos 6 quilômetros no parque? Eu falei, só se eu perder a etapa do meu campeonato no sábado, porque eu não consigo correr 6 quilômetros e jogar um campeonato de beach tênis. Eu, fisicamente, quase nos meus 50 anos... Eu faço minhas escolhas. Eu preciso escolher, porque aí é uma questão que o esqueleto já não está mais aguentando também, mas senão a gente vai, com certeza. Então, como que eu consegui, né? Conseguimos, eu e o pai da Carolina, chegar a esse ponto, porque a gente foi sempre muito presente na história dela, nas brincadeiras. Ela teve a presença do pai nos parques praticamente todas as tardes da infância dela, porque ele tinha essa possibilidade pelo trabalho que ele estava na época, na verdade, da aula de manhã, da aula à noite, o início da tarde era disponível para ela. Isso fez toda a diferença na vida dela, faz toda. Os pais sempre praticaram atividade física, sempre cuidaram da alimentação, então não é uma questão. Então, acho que as referências ao longo da vida de um adolescente, acho que sempre quando tem um problema, precisa resgatar lá atrás a origem, porque daí a gente consegue... intervir melhor, né? Agora, às vezes eu sou chamado para dar palestra em escola, e eu, principalmente nas presenciais, eu percebo que muitos pais, eles terceirizam muitas coisas para a escola. Isso é real? Essa coisa da... eu estou colocando ele na escola, a escola tem que ensinar isso, tem que dar essa referência da atividade física. Você percebe uma terceirização? Sim, acho que hoje a escola, né, ela hoje tem que abarcar muitas questões, mas quando uma família chega com esse tipo de demanda, eu pego como um convite para convocar essa família a participar comigo, a pensar sobre a criança, sobre o filho dela. A gente está falando do filho dela. Então, convido para uma reflexão, mas como que ela está fora da escola? Essas relações ou essa atividade física, ela tem outras oportunidades fora da escola, aos finais de semana? Eu sempre extrapolo os muros da escola, porque a educação é muito maior, né? A educação de uma criança é muito maior que uma escola de educação básica. Ela tem os outros ambientes que ela frequenta, os outros adultos que estão próximos à criança, a presença do pai e da mãe. Então, quando uma família vem com uma demanda como essa, eu até gosto, porque é trazer para perto, porque está longe, né? Porque não é só as 5 horas que passa no dia dentro da escola que vai resolver o resto das 24, das 19 horas que ele está fora da escola.
Então, hoje, esse clientelismo que se estabelece em várias relações das famílias com escola ou com outras instituições, eu vejo como uma oportunidade de trazer a família para perto, e isso só vai aprimorar o desenvolvimento dessa criança, porque daí a família vai estar junto com a escola. Você falou da sua filha, né? Então, você é uma pessoa que tem uma relação bem próxima com o movimento, com a atividade física, seu marido também, e isso facilitou muito, tá? Observando sua filha, né? Você tem como comparar ali, porque você trabalha com muitas crianças da mesma idade, de uma idade próxima. Que benefícios que você vê na sua filha, tirando os benefícios do físico, benefício motor, que essa prática da atividade física possibilitou para ela? Tipo, sei lá, emocional, você vê que ela consegue resolver uma situação melhor. Que outros benefícios, tirando essa parte física? Hoje ela encara a atividade física, primeiro ela tem muito prazer. Então, hoje ela faz parte de um time de vôlei e ela fala, eu preciso ir para o vôlei porque é um momento que eu vou estar com um grupo. Então, ela Gostei, já vou te interromper. É a questão do grupo. Uma das partes é o grupo. Porque as pessoas que não participam do esporte, eu percebo isso, eu lido com muita gente saindo da universidade, entrando ali, é a noção de grupo, do que ela faz, tem interferência na vida de outras pessoas, da importância que ela tem ali e que os outros têm também. Então, por favor, explore, que eu gostei. Não, o grupo é muito presente, desde os desafios, né, porque não é fácil, porque quem vai jogar, quem não vai jogar, quem vai ficar no banco. Teve um episódio eles convocaram e ela achou injusto uma não convocação e ela se coloca ela fala, eu fico fora então. Eu venho assistir, mas eu não acho justo, desculpa, técnico, mas dessa vez eu não vou jogar para dar lugar para ela. E ela foi assistir o jogo e ela acabou entrando como líbero, mas ela se colocou. Então, é uma experiência de vida enorme para esses adolescentes que estão encontrando muitos desafios, né? Muito. Eu não queria ser adolescente agora. Tá difícil. Não é muito fácil. E uma outra atividade física proporciona um outro espaço para ela, que é de extravasar. Ela estava fazendo um report de Global Politics, porque ela cursa o currículo integrado, né, internacional, e ela estava lá num desafio de escrever sobre a guerra da Ucrânia. Ela falou, mãe, estou indo correr. Aí foi correr, voltou. Ai, agora eu estou mais aliviada, acho que agora eu consigo escrever. Então, ela identificou vantagens na prática. Isso é interessante. Vamos lá. Que horas que você, com 16 anos, que horas que você ia dormir? Nossa, eu era atleta nessa época, né? E na verdade, eu descansava depois do almoço, porque meu treino de vôlei era à tarde e noite. Eu chegava em casa às 10 do meu treino, e aí eu ia botar a vida escolar em ordem. Eu ia dormir à tarde, porque eu estudava, eu rendia mais à noite. O meu doutorado eu fiz de madrugada, então acho que até ajudou, no fim das contas. Mas era invertido. E você percebe, em relação à questão porque assim, a gente tinha muito... o futebol terminava às 9h30, 10 da noite, né? Você não tinha streaming para acessar nada, TV paga, não tinha nada. Você tinha uma limitação de conteúdo, de opções muito grande. Hoje isso é muito disponível, a molecada leva o celular para a cama e vai embora. Você sente que o sono dessa molecada hoje, lógico, sua filha parece ser fora da curva, da grande maioria, é afetado muito pelo uso de tela ali no final do dia? Não, ela, inclusive, ela fica no celular, mas muita conversa, né? Porque
eu via as mensagens. Quando é menor, quando está por volta dos 12 anos, você tem um diálogo bem mais aberto e você vai ensinando, vai vendo. E falou, mas em que lugar do mundo que é saudável conversar com alguém às 3 horas da manhã? Não é. Num episódio ou outro, tudo bem, mas isso não pode virar uma rotina, porque senão, se não dormir, vai acabar com a sua saúde. Então, o discurso relacionado à saúde sempre foi muito presente na nossa casa. Então, às vezes fica, vai dormir 1 hora, não durante a semana, porque acorda às 6, porque vai para a escola, não tem jeito, mas às vezes no final de semana tem... eu tinha que ter essa conversa. Agora não tem mais, porque chega uma etapa, até como mãe, que, então tá, é isso que você escolheu, agora você assume as consequências. Não, e assume, se responsabiliza. Família que não fecha contorno e não responsabiliza, não adianta você dar contorno e não responsabilizar. Sempre proteger, né? Sempre proteger. Isso não dá, você precisa dar contorno e responsabilizar sobre as ações. Senão não aprende. Educação precisa ter contorno e responsabilidade. Então, no momento que começa a ficar cansado, ou o desempenho na escola diminui, ou vai mal num jogo, o que você não fez, né? Você deixou de dormir bem? Você se alimentou bem? Então, fazer esse resgate, e a gente sempre fez isso com ela, e eu faço isso com os alunos, né? Faz toda a diferença de ver o que antecedeu o não sucesso, porque às vezes eles choram, né? Eu fui mal no jogo, ou eu fui mal na prova. Me conta, você estudou para tirar quanto? Eu acho que eu queria tirar 9, mas o que eu estudei, 6. Acho que no máximo um 6. Então, para de chorar, vamos embora, arregaça a manga e precisa de esforço. Não adianta, você só vai conquistar se você tiver esforço. Isso para tudo, né? Vou jogar, preciso treinar. Quero ser saudável, preciso cuidar da minha alimentação, fazer atividade física. Não tem milagre. Como dizia o Dantas, não tem a cápsula da saúde ainda que vai te deixar, que vai resolver tudo. Não tem. Provavelmente não vai ter. Não, isso é uma questão que eu sempre gosto de trazer, a questão do movimento inserido na vida da criança, porque o movimento e depois o esporte, ele acaba te dando algumas noções que são importantes, né? Você falou assim da responsabilização. Pô, o esporte é isso, né? Você tem que entender o que aconteceu, você vai se responsabilizar ou não perante aquilo que você fez. Mas uma questão importante para mim em relação ao movimento, que não é fácil de ser trabalhado, envolve muito uma coisa que você falou lá no começo, o imediatismo. Infelizmente, é um processo de ensino-aprendizado que vai do fácil para o difícil, que você vai evoluindo aos poucos, e não tem muito como você ir queimando essas etapas, né? E isso tudo faz parte de um processo que a gente tem que inserir como educação, que senão a gente não vai resolver esse problema. Enfim, queria que você terminasse esse programa dando 3 dicas para os nossos ouvintes que têm um filho que ainda não pegou o gosto pelo movimento, que fica mais tempo na tela. Queria que você desse 3 dicas. Antes de dar essas 3 dicas, eu vou lembrar do meu sobrinho. Eles, não sei por que eles olham para mim, eles relacionam com movimento, com saúde. E ele devia ter uns 6, 7 anos. Hoje ele tem 19. E ele virou para mim e falou: tio, moro nos Estados Unidos, na minha escola tem uma matéria que você podia dar aula. Aí eu falei: qual, Léo? Aí ele falou: educação em saúde. Eu falei: sério que você tem isso na escola? Eu falei: o que você aprende? A gente aprende a importância de fazer movimento, a gente aprende como que pode fazer boas escolhas de alimentação, o que faz bem, o que não faz. Eu falei: sério? De novo, educação. Então, eu queria que você desse 3 dicas para quem tem ali um filho que não é muito fã do movimento. 3 dicas para levar para casa. Acho que
o primeiro é analisar o seu próprio momento de movimento, que talvez as referências não estão sendo tão convidativas para aquele adolescente. Segundo, talvez, que momentos e que lugares que a família está proporcionando para esse adolescente. Então, junto, né? Não terceirizando, porque hoje que eu vejo que esses adolescentes eles carecem de presença e de presença de pessoas que são referências para eles, que são importantes para eles. E a terceira, escolher uma escola que cuide muito que dê importância à educação física, a conceitos de saúde, que oportunizem diversas práticas, eventos, que uma escola, eles ficam bastante tempo na escola e a escola faz bastante diferença na vida das crianças. Poxa, muito, muito obrigado por você ter aceitado esse papo, que é um tema tão importante, né, para as crianças que vão ser o futuro aí do nosso país, então é importante a gente cuidar delas. Super obrigado. Eu que agradeço. Bem-Estar em Movimento vai ficando por aqui. Tenho certeza que você gostou muito desse papo que eu tive com a Fábia, então você pode acessar todas as plataformas de áudio, inclusive o aplicativo da CBN. O programa de hoje teve a produção da Joana Cafuri, os trabalhos técnicos do Fernando Mazuco, e semana que vem a gente está de volta com mais Bem-Estar em Movimento. Bem-Estar e Movimento. Apresentação: Márcio Atala.